Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, o pessoal vai entrando. Deixa eu fixar a tela da. Agora o povo tá vindo mesmo, hein? Que bom. É. Agora tá vindo. Vamos lá, pessoal. Pessoal, boa noite. Hoje a gente tá aqui com a Vanessa, né? Ela já participou de algumas lives aí com a gente aqui. E hoje a gente convidou ela para falar um pouco aí do trabalho do AT no contexto escolar, né? Entrou bastante gente lá no grupo. E então a gente resolveu trazer ela aqui para ela compartilhar um pouco da experiência dela aí com vocês, tá joia? Então agora eu vou passar a palavra para ela e ela vai conduzir aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar abrindo o microfone aí sem vergonha e tá perguntando aí ou tá escrevendo aqui no chat, tá joia? Vanessa, você tá com a palavra aí, amiga. Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Oliveira. Vou me apresentar um pouquinho. Eu Vai tenho lá. mais de 15 anos de sala de aula como pedagoga. E há 4 aninhos comecei a me interessar na área de inclusão voltado para a T. Sempre tive alunos, né, neuroatípicos, e aí comecei a fazer alguns cursos e de 3 para 4 anos comecei a atuar como AT. Aí a gente vê, né, o que é AT? Acompanhante terapêutico. Temos o escolar e o clínico. Hoje eu estou como AT escolar. Num turno, eu estava até falando com o Matheus, até ano passado eu trabalhava em escola num turno e no outro em escola, mas como AT escolar. Esse ano abri mão da sala de aula como professora e estou como AT escolar. Até. E aí a gente tinha muitas essas dúvidas. O que que a T escolar faz dentro de uma sala de aula, já que tem a professora? Em algumas escolas a gente tem auxiliar de sala também, dependendo também do período, né, que a gente fala de turma infantil ou fundamental, quem faz parte desse processo. Eu venho dizendo para vocês que a T escolar, ela vem para auxiliar as demandas da criança neuroatípica. Ela é específica até então de uma criança que tem demandas e há um plano para essa criança, né, do que ela necessita. E a gente está ali para facilitar com alguns manejos, para colocar em prática as necessidades dessa criança. Quando a gente vê que a escola tem uma adaptação, a gente vem para auxiliar na socialização com a turma, a gente vem para auxiliar na questão das dificuldades que essa criança enfrenta com a insegurança na fala, até mesmo no compartilhar dentro de sala de aula e em outros ambientes escolares. Aí vocês falam assim: ah, mas isso não é o papel da professora? Também. Só que eu vou falar assim, a nossa criança, que eu quero dizer, é a criança neurotípica, tá? A nossa criança, ela requer um tempo maior, muitas vezes materiais, recursos, que a professora não vai ter como ministrar para uma sala toda, mas ela tem que orientar a sala, então a gente ministra. Quais recursos, Vanessa? Às vezes, uma comunicação alternativa, que são pequenos cards, porque ela ainda não é verbal. Ou então ela vai precisar do que a gente chama de uma lousa mágica, que é uma lousa que ela pode escrever ou desenhar o que ela quer, mas ainda não verbaliza, ou apontar. E a gente vai ser
o porta-voz daquela comunicação, tentando, muitas vezes incentivando aquela criança a se desenvolver, com a professora fazendo a ponte. Ah, Vanessa, você vai fazer a atividade daquela criança? Você vai auxiliar? Não. Pedagogicamente, ela tem uma professora, certo? A gente está ali para facilitar, para trazer possibilidades que ela dê conta do pedagógico. Vanessa, como é que eu posso fazer se a minha criança não acompanha a turma? Tem todo um plano que é feito com a supervisão dessa criança, que é feito com a escola. Você já deve ter ouvido falar sobre o PEI, né? Que é o projeto da criança individual. E a gente também tem, querendo ou não, no processo que a gente vai conhecer na instituição, adaptações que a própria instituição vai requerer da gente. Olha, a gente fez essa adaptação, você acha que ele dá conta? Ó, minha criança não verbal, ou a gente diz assim, pré-silábico, não silábico, nas questões de leitura e escrita. Essa questão para ele não vai ser interessante, ele não vai engajar. Precisa-se de uma nova adaptação. A gente dá esses feedbacks para a instituição. Sou eu que faço? Não, é a escola que faz. Mas a gente, enquanto está acompanhando, dá esse feedback para a instituição. Pedagogicamente, basicamente é isso. Mas a gente não se envolve em produzir, em levar materiais para a instituição. Não, não é o nosso papel. Quando a gente vem para a socialização, a gente tem que incentivar, encorajar para que ele engaje nas brincadeiras, nos jogos simbólicos, sempre trazendo à turma uma criança que ele se identifique, ou uma brincadeira que ele se identifique e engaje melhor. A gente sugere, opa, será que hoje dá para a gente brincar de pega-pega? Porque, um exemplo, Joãozinho gosta de brincar de pega-pega e socializa melhor com os colegas. Ou então a gente chama o colega que ele gosta mais e, ó, por que que você não chama Joãozinho para brincar de esconde-esconde? Ele gosta tanto no intervalo. A gente faz essa ponte de comunicação para que haja uma socialização. Depois de um tempo, a gente deixa o espontâneo, deixa que a nossa criança demonstre o que é que ela vai fazer. E às vezes requer do nosso olhar, às vezes, né? Não digo sempre porque a gente tem que se distanciar. Perceber que a nossa criança está avançando e não requer tanto da nossa demanda. Meu supervisor costuma dizer que o papel do AT não, chega a um momento aí de se tornar desnecessário, porque a gente está ali só para dar um suporte, uma assistência, e depois a gente vai deixar nossa criança decolar depois que ele dá conta de todas as demandas, das necessidades supridas daquele processo, porque há todo um planejamento, não é nada solto, que a gente está ali para aplicar de acordo com o tempo da criança, com o pertencimento daquela criança na escola, com o acolhimento também da instituição, porque há uma parceria e a gente fazendo o nosso trabalho de troca com o suporte da clínica. Por que que eu digo suporte da clínica? Porque o nosso papel é muito da prática. A gente recebe o que tem que ser colocado em prática, mas a gente precisa desse feedback do que é que vai ser colocado em prática para a gente poder colocar da melhor forma possível para o nosso educando, o nosso aprendiz, a nossa criança, como assim vocês podem chamar. Esse é o nosso papel em sala de aula. Foi muito sucinto. Agora eu posso dizer o que a gente não pode fazer. A gente não pode alimentar a nossa criança. A gente não pode trocar a roupa da nossa criança. A gente não pode acompanhar os outros colegas numa outra demanda, porque a criança ela não é só responsabilidade da AT. Ela está dentro de uma instituição que tem normas, que tem pessoas para fazer esse tipo de demanda.
A gente não está como cuidador, a gente está como acompanhante terapêutico, que vai zelar e vai cuidar com relação ao comportamental daquela criança. Vocês conseguem fazer essa diferenciação? Até dá para fazer, só os pais da criança que não, né? Então, né? Mas assim, quem foi que falou? Foi a Gleice? Deixa eu te falar. Às vezes, a gente precisa entender também, né, esse lugar de pai. Eu sou mãe. E eu não sou mãe de criança neurotípica, mas a gente tem que entender esse local também. Porém, a gente tem que deixar muito pré-estabelecido quais são os papéis de cada pessoa. Porque na confusão, a gente acaba respondendo por coisas que a gente não pode responder. Vou só dar um exemplo. Eu passei por uma situação com uma acompanhante terapêutica escolar. Do meu aprendiz fazer natação na escola, eu não posso entrar na piscina. E a instituição, na época, não tinha uma pessoa para acompanhá-lo na piscina, só tinha um professor. E aí a instituição falou assim: ele não vai fazer aula hoje porque eu não, o professor da instituição, eu não tenho como dar atenção para ele. E ele é uma criança que entra e sai da piscina, movimento. Eu falei, liguei para o meu supervisor da época e disse assim: olha, fulano vai ficar sem aula de natação hoje porque a escola não está disponibilizando uma pessoa. Automaticamente ele entrou em contato com a família entrou em contato com a escola. Ou seja, a gente, enquanto AT, tem que ter suporte. Por isso que eu digo que é importante a gente ter suporte da clínica, a clínica ter contato com a família e a família conhecer a instituição que o filho está. É o tripé que a gente faz. Por quê? Porque a gente não trabalha sozinho. A família cobra da gente, mas a gente está dentro de um local prestando um serviço. Você entende? Eu não sou funcionária da instituição. Eu estou prestando um serviço para a família dentro de uma instituição que tem regras, normas, valores, entende? E a minha clínica, a qual eu presto, que eu tenho que falar, que eu tenho que zelar, que eu trabalho, tem que me dar esse suporte. Então, assim, Grace, o que eu quero te dizer é que a gente tem que saber até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que puxar o outro para assumir o seu papel, para que a gente não se. Porque onde tem um sobrecarregado, alguém não está trabalhando, né? Sobre isso. E a família tem que estar ciente disso. Eu não consigo acompanhar as mensagens, peraí. Tá Vou ler para você acontecendo. aqui, ó. Ela falou que minha paciente e a mãe não quer passar tempo com ela. Então eu busco ela na clínica e o restante do dia é comigo. A mãe não quer ter responsabilidade, nem ao menos em dar o remédio. No caso, você é acompanhante domiciliar? É isso? É, Não? é isso É aí. domiciliar, Ela é domiciliar e agora está como clínico também. clínico. Pronto, o ambiente domiciliar é um ambiente muito difícil. Eu trabalhei só 3 meses. Ele requer da gente um cuidado muito atento, porque é um ambiente propício, muito, como é que eu posso dizer, propício a sermos avaliados não só como profissionais, mas como pessoa, que é uma diferenciação muito grande. As pessoas confundem o nosso papel, principalmente porque a gente está na casa do outro. Então, como é que eu vou botar regras, combinados e normas dentro da casa do paciente? Se a família não chega junto, não tem a troca, é muito mais difícil. Isso já foi passado para a clínica. E o que é que a clínica diz sobre isso? A clínica não está cobrando da família, você está, desculpa, secando gelo. Essa criança, ela não vai desenvolver.
O que é que foi proposto para ela no processo de 6 meses, de 3 meses, que você pode fazer, mas você não tem um retorno da família? Você vai sempre começar do zero, entende? Tem que ter um suporte familiar, tem que ter um suporte clínico. Aí vem a questão das medicações. É algo que a gente tem que ter um acompanhamento. A criança que usa a medicação, ela não pode parar de usar do nada e voltar do nada. Há um desmame, há um começo de medicação com uma dosagem mínima e ela vai aumentando até ter uma regulação do organismo. Aí para-se essa dosagem do nada e começa do nada de novo, não tem como. Tudo isso dificulta o desenvolvimento dessa criança e o nosso trabalho. Mas antes de mais, a gente tem que pensar na criança. Como é que está o organismo dessa criança? O que é que a gente já pode prever que vai acontecer, já que a gente não tem uma previsibilidade do que poderia estar acontecendo? Como é isso, Vanessa? Se a gente plantou uma coisa e não pôde seguir a sequência, não teve um início, um meio e um fim, porque a gente teve falta de medicação, falta de acompanhamento familiar, a gente não vai poder continuar num planejamento. Então, é complicado. É o tripé que a gente precisa ter. Lê para mim aí, Matheus, por favor. Tá sem áudio. Você tá sem áudio. É porque a paciente dela é adulta. Ela falou aqui, ó. Quando falei que não iria administrar os remédios e o cigarro, foi o maior drama. Falou que não queria lidar com a filha porque uma desregula a outra. Ela sempre quer repassar a responsabilidade dela. Aí ela comentou, eu pedi para sair porque está difícil de lidar porque eu virei a mãe da paciente. Tá sem áudio. Ah, É, na minha percepção, você já deu a sua resposta, né? Se para você não é possível, não é viável, porque não adianta você estar fazendo tudo sozinho e não é o seu papel. É triste porque a gente vê o lado humano, a gente entra num papel de empatia, mas nem sempre a gente pode, né, fazer tudo. É um exatamente. sobrecarga. Tem mais alguém falando aí? Mas a paciente. É pouquinho. Ela botou mais alguma coisa aí. Mas a paciente tem sua parcela de culpa. Sim, é por isso que eu tô dizendo, quando não tem a troca, é muito complicado você arcar com tudo sozinha. Ela falou que ela é subfuncional e usa o diagnóstico como desculpa. Ela tem outros acompanhamentos, outras terapias, Ela falou que se corta para chamar atenção. Então, autolesão, né? isso. Vamos ver se ela vai responder aqui. Sim, ela fica na clínica o dia todo. Nossa, é um caso bem severo que a gente fala, né? E aí, se você faz acompanhamento, você, enquanto AT, você faz terapia, algo assim, porque é importante também você se cuidar, viu? Eu recomendo para quem é AT fazer terapia, viu, gente? Autocuidado, importante também, viu? Ela falou que semana passada pegou ela bêbada na clínica. Tem mais de 20 profissionais e ninguém percebeu nada. Estudo de casa aí, viu? É,
Mas você pode pedir para sair com no mínimo 30 dias, dependendo do seu contrato. Você Aí já tá pedir. mexendo com o psicológico dela. Então, é o que eu estou dizendo. Eu recomendo quem trabalha nessa área fazer terapia, se autocuidar, fazer atividade física, porque a gente tem uma carga emocional muito grande. Muito. É autocuidado, gente. Não é só o físico, não, é o psicológico também. Já falar, eu já escrevi. Cristiano, E agora? deixa eu ver. Agora acho que foi. Ficou melhor? Melhorou. Melhorou. Então, é justamente eu. Ficou ruim. E agora? Tá bom? Aí, Agora tá. faz a coordenação. Vocês não conseguem diferenciar a função de cada um. Ih, tá baixo. Tá me ouvindo agora? Vou ter que gritar. Agora sim. É uma sobrecarga muito grande, entendeu? Porque você não consegue diferenciar de qual função é qual. Mas você sabe que você Cristiano. Ah, gente, não vai dar pra me falar no áudio, então vou tirar escrevendo. Ó, vou falar. Dá pra ouvir? Agora sim. Dá para ouvir. Então, é tipo, que a gente não consegue. As pessoas não conseguem separar o que é determinado para cada tipo de pessoas, né? Sim. Pessoa estipula uma coisa, é contratada por uma coisa e acaba que a demanda é bem maior do que for contratado. Chegou um tempo que já estou saturada, sabe? Sobrecarga muito grande, de tentar esse seu papel como por aquilo que você foi contratado, no final das contas você não exerce aquilo que você foi contratado. Na verdade, a demanda virou outra. E aí, Sim. aí você tem o seu profissional questionado sempre. Fala, fica. Ai, não vai dar pra falar, gente. Não dá pra falar muita coisa aqui. Vou mandar mensagem. Beleza. Vamos ver aqui. Tá. Mas aí deixa eu perguntar, as demais pessoas com relação ao atendimento escolar, quais são as principais dúvidas com relação a isso? Ela está em movimento, é isso? Eu não sei se é a internet. Ela falou que não dá pra falar porque ela tá com ela. Ah, eu anotei algumas coisinhas assim que eu acho interessante a gente ter para como a T escolar, né? A questão do relatório diário para a gente passar para a supervisão, do que foi feito, de como aquele aprendiz reagiu durante o dia, Uhum. os manejos que foram feitos, a importância de quando ele chegar perguntar se passou a noite bem, se alimentou bem, como passou a noite, por quê? Porque tudo isso vai interferir na manhã dele ou na tarde dele. Saber, né, antecipações, como a gente fala, ter a previsibilidade para saber algum comportamento durante o período na escola. Sempre que tiver alguma situação de crise, entrar em contato com a família, principalmente com a supervisão, para saber o que é que vai fazer. Alguns cursos que eu recomendo, a depender do caso da criança, é o do CA, que é o Comunicação Alternativa, muito bom, e o do PCMA, né? Que eu não sei, você já passou, acho que já teve algumas coisas no grupo sobre ele, Uhum. que é algumas manobras voltadas para lidar com crise, crianças, né, que têm crises, mas que é algo que a gente aprende, mas não quer aplicar.
porque são coisas bem invasivas, mas que a família que tem que autorizar, tem todo um protocolo de manejo. Basicamente, algumas coisas que a gente, quando vai para o ambiente escolar, é importante ter como suporte. Já falei na outra live também da mochilinha com os recursos. Sempre tem uma mochila com recursos, a depender do que o meu aprendiz goste. Acho que esse quer falar. Não, quem levantou a mão foi a Gabriele. Pode abrir o microfone aí e falar. Boa noite. Boa noite. Sobre a questão que a amiga falou que a paciente está chamando atenção ao se cortar, acredito que seria a questão de regulação, né, emocional, sensorial, mediante a estresse intenso, ou frustração, sobrecarga, que não acredito que seja por chamar atenção, que eu acho que a criança não vai se machucar, né, para chamar atenção, mas essa questão, não sei se é uma criança autista, não conheço o caso, mas Mas acredito que ela, seria isso. ela disse que não é uma criança, já é um adulto. É uma adulta. Tem aquele Paraquetabu, não sei se vocês conhecem, um canal, que ela também é autista, com outras condições, e ela explica isso, que você pode ver que no braço dela tem várias marcas, e ela fala que às vezes não sabe por que faz, mas é mais questão sensorial, algo que está incomodando, ela não sabe como lidar, e acaba fazendo isso. Não, mas no caso é por mando de atenção. Porque gosta de todo mundo. Eu acho que a paciente dela, pelo que ela já tinha falado comigo, eu não acho que não é autista, não. No caso, é mando de atenção mesmo. É para que todo mundo seja próximo, para ver o que está acontecendo. Mas, tipo, sem nenhum antecedente, sem estar em crise, sem nada. É mando de atenção mesmo. Mas ela não é autista, é? Não. Viu? Ela não é autista. Borderline. Oi, gente, boa noite. Maria, vocês me ouvem? E aí, Maria? Tudo Ouve? bem, Matheus? Pode falar. Então, mais ou menos entrando nesse aspecto da paciente, não me recordo o nome da colega agora. Sim. Então, existem vários comportamentos que uma pessoa adulta apresenta, ainda mais uma pessoa adulta que acho que é uma idosa, não é isso? Só me corrijam se eu estiver errada. Não, acho que ela é jovem. Jovem, né? Então, jovem. assim, existem vários tipos de aspectos 22 que anos. fazem... 20? 2. 22? Uhum. Então, existem alguns tipos de transtornos que faz essa pessoa ela praticar esse tipo de mutilação. Normalmente, são questões de transtornos psicológicos. Então, pode ser não necessariamente uma questão de espectro autista, mas uma questão de transtorno psicológico mesmo. Quando uma pessoa vem a se mutilar, normalmente é para suprir uma dor maior que ela sente oculta. Isso é o que indica a psicanálise, né? Que algumas pessoas elas praticam a mutilação para poder fazer uma dor compensatória. Exemplo, ela tem uma dor muito oculta, ela é privada de algumas situações que ela gostaria de viver e não vivencia. Ela tem algum tipo de iniciação de depressão, ou vários tipos de outros transtornos, como borderline, por exemplo, a bipolaridade. E aí, por sentir esse monte ter esse monte de transtorno oculto sem tratamento, que eu também não sei se ela faz acompanhamento terapêutico ou psicológico, a solução, ou o que a mente dela indica, é a transição da dor. Então, ela pega essa dor que ela sente, justamente pelos transtornos que causam isso, e ela pratica, né, a automutilação para poder suprir essa dor com outra, são dor compensatória. Então, ela prefere sentir uma dor física do que estar sentindo essa dor emocional, essa dor psicológica. E isso, pelo menos, é o que a psicologia explica. Mas isso aí, ela precisa urgente de um acompanhamento neurológico, urgente de um acompanhamento de psicologia, de fazer terapia, para poder entender, né, poder compreender qual é a origem dessa dor, qual é a origem desse possível trauma, porque a gente está falando de uma pessoa muito jovem, né, vamos dizer assim, de uma mulher, de uma adulta muito jovem,
Então, precisa saber de qual é a origem desse trauma, ou se esse trauma está iniciando e ela não está sabendo lidar com ele. Então, é mais ou menos por esse aspecto. Essa origem, às vezes, que muitas vezes é uma origem de infância, e que ela carrega esse trauma e, de acordo com o passar do tempo, não sabe lidar com ele, e aí ela pratica ela tem esse tipo de comportamento. Não é muitas vezes para chamar atenção, não. É uma espécie de compensação de dor mesmo. E aí também tem que ver essa questão psicológica, né? Porque eu acredito que seja tudo de um trato psicológico. Porque, pelo que eu percebi aqui, não é nada físico. Ela não tem nenhuma doença física. É mais uma doença neurológica. É mais Sim. uma doença psicológica mesmo. E aí isso é muito complicado, porque em uma dessas mutilações ela consegue fazer o que ela tem pretensão, e aí tem que se levantar a questão de depressão, que provavelmente já está ocorrendo, né? A ansiedade, que obviamente que uma acarreta a outra, crises de pânico, o borderline, por exemplo, a bipolaridade, entre outros transtornos. Sim. Todos eles voltados ao neurológico. Então, só o acompanhamento domiciliar, só o acompanhamento como cuidador é importante, porque é observância, para que ela não pratique um futuro suicídio, vamos colocar dessa forma, mas um tratamento neurológico é de suma importância para ela poder se autoavaliar, se autoconhecer, para ela poder saber, para ela poder dizer o que está havendo, ou se sentir acolhida por alguém para poder se abrir, e a partir disso iniciar um tratamento correto. Porque é reversível, dá para ter reversão, mas é aquela velha máxima, é terapia mais medicamento. Sim, exatamente. Vanessa, tem uma pergunta aqui para você que eu vou ler. É da Larissa Almeida. Ela falou: boa noite. Como AT escolar, você disse sobre coisas que não podem fazer, mas na última escola que trabalhei, as ATs faziam tudo isso e mais ainda. Davam comida, trocavam roupa e fralda. Eu ainda estava estudando, ainda na época. Fiquei em dúvida se faço ou não. Tá desligado o microfone. Oh, desculpa. É porque eu desliguei para escutar Maria, e não liguei. Gostei muito, Maria, do seu depoimento, achei muito rico. E é importante, Grace, ouvir isso até para levar para a clínica, né, para ajudar a paciente dela. Interessante. Veja só, com relação ao nosso papel na instituição escolar, é feito, pelo menos nos locais em que eu trabalhei. Eu já trabalhei aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, em 3 instituições. E as 3 tiveram o mesmo movimento. Eu não sei como é em outras regiões. Eu levo para as instituições um termo do que eu vou fazer e do que eu não vou fazer. É tipo meus deveres, minhas obrigações. E fica muito claro para a instituição. Por exemplo, quando eu me proponho a levar o meu aprendiz ao banheiro sozinho, eu estou colocando em risco o meu papel enquanto AT também. Porque se o meu aprendiz aparece lesionado, com a roupa suja, molhada em casa, a escola pode se resguardar e dizer: ah, mas quem acompanha ele no banheiro é a AT. E não é papel meu. Com certeza. Vocês entendem quando eu digo que não é papel nosso tocar fralda? No dia que você faltar como AT, ficou doente, não tem AT, não vai ter uma profissional da instituição para tocar aquela criança? Não é seu papel. O nosso papel é acompanhamento terapêutico escolar. A gente vai zelar pela integridade física. O que é isso, Vanessa? A gente não vai deixar ele bater a cabeça, a gente não vai deixar ele se lesionar, a gente não vai deixar ele bater no outro, nem o outro bater nele. Mas a gente tem que deixar a instituição ciente de que ele é responsabilidade da instituição também. Vocês entendem isso? Ele é aluno da escola, meu aprendiz.
Entendem? Vocês conseguem fazer essa diferenciação? Porque para a instituição muitas vezes não fica claro e acaba recaindo para a gente o aprendizado, o comportamental, o social, o alimentar. E não é isso. Você não é a nutricionista. Ah, ele comeu tudo ou não comeu tudo? Ah, ele quer lanchar daqui a 2 horas. A gente vai trabalhar a rotina com aquela criança. Previsibilidade. Ó, Joãozinho, daqui a 10 minutos é o lanche. Ó, Joãozinho, daqui a 5 minutos é o lanche. Agora é a hora do lanche. A gente vai sentar e lanchar. Não quer comer agora, Joãozinho? Vamos comer 2, vamos começar a fazer os combinados. Isso eu estou tendo zelo pela questão alimentar. Agora, eu abrir o pote, botar e dar na boca dele, ele tendo a autonomia de pegar numa colher e comer, ou pegar com a mão, ter o pinçado para botar na boca e comer, forçar. Não, a gente está ali para orientar, para conduzir. A mesma coisa é banheiro. Ó, ele quer ir no banheiro. Acompanha ele ali. Aí mas ó, eu vou ficar aqui, ele dá conta. Agora tem que alguém olhar, porque ele ainda tem dificuldade de vestir a roupa só. A assistente tem que ir. Porque no dia que eu faltar, ela vai deixar ele sozinho e sair com um short no joelho, expondo, porque é uma exposição. A gente tem que saber se impor também em alguns momentos para a instituição. Ah, Vanessa, você não vai fazer, vai expor a criança? Não estou dizendo isso. Que às vezes a gente vai fazer, mas não é papel da gente. Então a gente precisa se colocar nesse lugar. Olha, faz um documentozinho, chega para a clínica que vocês prestam serviço. Preciso levar por escrito. Da mesma forma que a gente leva por escrito quando vai se apresentar como AT. Acredito que a maioria das instituições aí também fazem isso. Me tira essa dúvida até, Matheus. Leva-se um Sim. documento escrito para as escolas quando você chega Uhum. como AT. Você não chega lá só com a farda, com a cara, ah, eu sou AT. Não, você leva um documento, não é isso? Isso mesmo. Esse documento, pessoal, eu tenho ele aqui, eu vou escanear ele e vou mandar lá no grupo para E vocês aí. como eu disse, as instituições que eu trabalho aqui, trabalhei, por sinal, esse ano eu estou em 2 diferentes, a primeira foi que eu saí. Tinha esse documento justamente do quais eram as minhas obrigações, os meus deveres dentro da instituição. Outra coisa que é bem claro, assim, que é bom a gente ter ciência, é que a instituição de ensino não tem nenhuma responsabilidade com a gente. Se a gente cair, se a gente se machucar, algo assim, a gente tem que ter um respaldo sobre nós e a clínica, não é a instituição. Vão te socorrer, vão arranjar um gelo para você, vão arranjar um band-aid, agradeçam e fiquem felizes, porque a gente não é responsabilidade dela, da instituição, da escola. Entendem? Então, assim, a gente tem que fazer essa diferenciação. E eu digo para vocês, enquanto a gente não se posicionar, a gente vai fazer trabalho dos outros. Dos outros que eu digo, das pessoas que estão ali, sabendo que estão ali para fazer o trabalho delas, mas quando vem a gente cuidando de um, não é nem cuidando, acompanhando um, não vão querer fazer pelo aqueles novos. Entendem? Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu digo, tem coisas dentro de sala de aula que não é papel nosso. A gente vai ver crianças batendo boca, discutindo, e a gente vai respirar fundo. Eu digo isso porque eu já fui professora, gente. Você vai respirar fundo, contar até 10 e olhe para sua criança. Olhe para sua criança, porque tem professor, tem instrutor, tem assistente, e eles têm que estar ali porque eles estão ali para isso. Vou contar um caso rapidinho aqui, Matheus. À Essa vontade. semana, na sala que eu estou, tem 3 neuroatípicos. Um é comigo e os outros 2 têm ATs. Todos têm ATs. E uma dessas crianças, a nível de suporte 3, escalonou. Chegou no pico uma crise de arremessar a cadeira para cima.
eu tenho PCM, mas eu não posso aplicar. Por que você não pode aplicar, Vanessa? Primeiro, eu estou acompanhando o meu aprendiz. Se eu saio, quem vai ficar com o meu aprendiz? Abandono do meu aprendiz, eu estou abandonando o meu trabalho. Segundo, a criança que escalonou tem autorização da família na escola para aplicar o PCM? Eu não sei. Terceiro, ele tem AT. Sim. O que é que eu fiz? Em 3 minutos. Ele escalonou em 3 minutos. Matheus já deve ter acompanhado uma criança de nível de suporte 3 quando escalona, né, Matheus? Já. É muito rápido, Eu tenho vários. altamente agressivo e eles têm uma força. É Nossa, uma criança de 7 anos parecendo um homem de 20 anos, grande assim. E aí a única coisa que eu falei, ele não queria sair da sala. Todas as crianças foram para o fundo da sala, eu na frente da minha criança. O professor desesperado, eu não vou sair, gritando, gritando. Quando ele jogou a cadeira do professor para cima, eu disse: tira todo mundo da sala agora. O professor olhou para mim com um olhão, porque eu disse: ele quer ficar na sala, ele fica, agora sai todo mundo. O professor, na mesma hora, bora. Aí chamou a diretora, foi saindo as crianças todas, ele ficou dentro da sala com a AT dele. Naquele momento, é o que eu podia fazer pela integridade física da minha criança e depois das outras crianças. Isso eu fiz de verdade. É um procedimento do próprio PCM, mas eu não podia fazer. Não sei se você me entende, Matheus. sim. Mas na hora eu fiz porque a escola não tinha preparo nenhum. A criança estava num nível de crise altíssimo que a gente não ia contornar nem o professor, que era um homem, nem a AT dele, que ele já tinha, como a gente fala, já tinha vínculo, já tinha acolhimento. Ela não estava conseguindo, não ia dar conta. Ele precisava da sala para se regular e baixar, começar a desacelerar e acabar. Ele precisava daquele suporte. Sai todo mundo da sala. Eu vou esperar a cadeira voar em cima de mim, dos outros? Não É. vou. E aí, quando saiu todo mundo, o professor olha para minha cara e aí falou: muito obrigada. Aí eu disse: me desculpe. Aí, na mesma hora, foi automático: eu me desculpe. Mas foi o que veio na minha cabeça com a experiência que eu tenho do que talvez poderia acontecer de pior dentro da sala hoje. Ele não, a gente na hora fica muito. Eu digo: mas tem que ter o emocional. Aí eu digo: se eu não estivesse ali, É. é o que eu estou dizendo. A gente não vai salvar o mundo. O nosso aprendiz está ali para aprender muito com a gente, para um dia ele não precisar da gente. Meu supervisor diz todo dia isso na supervisão. A gente está aqui com a criança para acabar de ensinar, dar suporte, garantir, para um dia ele não precisar mais da gente. Vocês entendem isso? Então, não é para a gente fazer o do outro. É para a gente fazer o nosso para onde ele não precisar da gente. Entendem isso? Aí eu vou falar que nem o psicólogo, né, que eu faço terapia. Faz sentido para vocês? Porque eu não sou psicóloga, tá? Mas faz sentido para vocês? Alguém tinha levantado a mão aqui para falar? Pode abrir o microfone aí e falar. Fica à vontade aí. Quem que levantou a mão? Quem foi que levantou a mão? Eu não consigo ver nada, gente. Oi, boa noite. Boa Não noite. fui eu que levantei a mão, mas aí eu Ah, fica à vontade. Mas aí eu Pode vou falar falar. um pouquinho. Eu me chamo Ana
Eu sou estudante de psicologia e estou entrando agora nesse mundo de AT, né? E está sendo tudo muito novo. E eu já fiz um curso online e eu estou com muita insegurança. Eu já recusei umas 4 oportunidades pela insegurança. É, eu já coloquei alguns currículos em clínicas, porque assim, eu entendo que eu preciso de ter uma supervisão. Sim, Entendo que verdade. eu não vou. Que nem eu fiz algumas postagens no Facebook e Uhum. muitas mães estão entrando em contato comigo, né? Buscando esse trabalho de AT, muitas mães também sem conhecimento. E assim, eu tô com muita dificuldade em dizer não, né? Assim, com, a insegurança faz eu falar não. Mas a insegurança é o quanto cobrar, como é que vai ser? Eu sei que essa criança, ela tem que vir com todo o suporte, né, da terapia, né, de toda a demanda, todas as informações, eu preciso ter dessa criança. Mas aí eu tô com muito medo, né, com muita insegurança, e vou continuar colocando o currículo, né, para tentar ser contratada por alguma clínica, né, para Uhum. eu ter supervisão. Você mora onde? No E Rio? Não, né? eu sou do Rio, eu sou do Rio. Ah, tá. E eu tô bem perdida, assim, referente a valores. Ontem entrou em contato comigo uma mãe de uma postagem que eu fiz Uhum. no Facebook de uma criança de 3 anos que teve diagnóstico na semana passada, a mãe bem perdida. Eu falei, meu Deus, uma criança de 3 anos, ela é autista, nível 2 de suporte. A mãe falou que ela fala algumas palavras, mas não fala muitas frases. Então, assim, eu fiquei com bastante receio. E essa mãe tá me mandando mensagem, perguntando quanto eu cobro, super ansiosa. Eu dei o primeiro acolhimento, o primeiro suporte, conversei, e agora eu tô tentando desconversar, né? Até querendo passar as oportunidades para alguém. Mas assim, tá sendo bem complicado, porque assim, é uma área que eu escolhi, né? Eu estou no 8º período de psicologia, eu pretendo fazer a pós-graduação em aba, mas esse começo está sendo bem difícil. Qual é a sua dúvida assim, inicial? É a abordagem? Qual é a sua dúvida? É a prática? Qual é? Então, é a prática, no caso. Cheguei na escola, e agora, sabe? Eu sei que não tem forma, assim, não, assim, não é uma receita de bolo, porque eu não vou saber, não sei como é que vai ser, eu não consigo prever como é que vai ser lá com a criança, mas tem tudo a ser seguido, né? Tem todo um padrão a ser seguido. Todo o Então, assim, protocolo. isso aí, todo o protocolo. Mas pelo fato de eu não ter uma supervisão, desse trabalho ser, no caso, meu com a família, então, assim, essa é a minha insegurança. Tá. Eu falo, você fala, Matheus. Pode falar. Ana, eu vou te dar um conselho assim, mas você fica à vontade. Eu te aconselho a inicialmente ir para uma clínica com supervisão. Sim. Deixa eu te falar por quê. Quando a gente pega uma criança, principalmente você trouxe agora um caso bem específico, criança de 3 anos com diagnóstico recente, a família vai procurar todos os especialistas para começar o acompanhamento. Então, a família ainda vai procurar um ambiente, vai ter que gerar um protocolo de atendimento para essa criança. Quando vem esse diagnóstico, o neuro ele tende a colocar o que é que aquela criança precisa. Um exemplo, você já viu o diagnóstico? Já tiveram contato com um laudo, um relatório? Sim, sim. Sim. Né? E aí ela vai precisar de X horas de fono, X horas de TO, X horas de motricidade, de psicomotricidade e X horas de acompanhamento terapêutico. E nesses X horas de acompanhamento terapêutico, você vai ter uma supervisão com um programa, um planejamento para a sua criança. 3 anos ela vai fazer DAVER, não é ABA, tá? É o que a gente chama da prática DAVER.
que são 2 linguagens, ABA é a partir dos 5 para 6 anos. E aí você vai ter que ter um curso em Denver que vai te ensinar como trabalhar os procedimentos com aquela criança. E aí, quando você vai só com a família, que você já traz essa insegurança de que também não sabe muita coisa de como lidar com essa criança, não tem um protocolo com essa criança, você vai muito às cegas. E aí, às vezes, o que a gente pode pensar que está ajudando, a gente pode estar atrapalhando. Verdade. Entende? Aí, o que eu sugiro, até mesmo conversar com essa família, se ela está buscando uma instituição, uma clínica, se ela já tem orientação de alguma parceria com a clínica que tenha alguns desses suportes que a neuropsicóloga pediu, e indicar você como AT para essa clínica, que ela pode fazer isso porque, não sei se você sabe, a AT, ela é uma prestadora de serviço. São muitos, é raríssimo, eu não conheço ainda um AT CLT. Não sei se aí tem, Matheus, mas aqui na Bahia, as Aqui tem. ATs são meio. Aqui Todas no as Rio ATs também tem. CLT, tá avançado. Aqui Aqui na tem. Bahia, ATs não são CLT, são prestadoras de serviço. E aí ela pode te indicar para a clínica que ela achou interessante, que ela vai confiar Sim. o acompanhamento do filho dela. E aí você ter essa supervisão, você fazer parte dessa equipe multidisciplinar, e aí você se sentir mais confortável para botar em prática o que a supervisão, junto com os outros profissionais, aderiu para essa criança. Entende? Sim, perfeita. Muito obrigada. É Muito o meu obrigada. pensamento, é um conselho que eu te dou. Agora, se você tiver oportunidades em clínica, com supervisão, se jogue. Você vai ver, Sim, vale a pena. Vai com é Vale por medo esse, muito a mesmo. pena. é por esse caminho que eu estou seguindo, né, buscando, né, enviando currículos, sendo que não sei o que está acontecendo aqui no Rio. Uhum. Parece que está eu acho que deve ser em todo o Brasil. Tá um foco de AT, todos os lugares que você anda é um AT procurando uma vaga. Então, assim, eu já enviei para algumas clínicas e agora eu estou aguardando mesmo, porque eu sei da importância dessa supervisão, de ter tudo isso, né, para o trabalho. E é isso, muito obrigada, tá bom, De pela nada, e informação. Muito sucesso aí, viu? E com medo, com medo mesmo. É. Eu Tem que falar. eu acho que eu falei com o Matheus esses dias, semana passada, sobre uma outra cliente que eu não sabia o quanto cobrar, e assim, aí passei por uma outra pessoa, e assim, a insegurança faz isso. Ah, então você Mas tá lá no eu, nosso grupo, né? sim, estou sim. Ah, tá. É, Beleza. vocês me ouvem? Sim, Maria, pode falar aí. Estamos te ouvindo. Eu falo, os meus áudios são podcasts, né? Vocês já perceberam, meus áudios são todos podcasts. Ouvindo a colega aí, acho que é a Aninha, Aí, eu Maria, também. arruma uma vaga para ela numa clínica aí, você é do Rio? Ah, por favor, Aninha, me Não, é você ajuda. arrumar para ela. Se você está Ai, passando benção. paciente, você tá nessa constância de passar paciente, eu posso estar acolhendo seus pacientes. Deixa eu te falar, sobre a questão do medo e da insegurança, isso é muito natural em qualquer área que a gente venha a iniciar. É muito Sim. natural. É aquela velha máxima de a prática levar à perfeição. O que acontece na questão específica em TEA é que a gente sempre tende a imaginar que a gente está indo como profissional, para a família principalmente, sempre tende a imaginar que a gente vai ter a solução para tudo. A família sempre vai imaginar isso. Eu vou contratar um AT e esse AT vai suprir todas as necessidades dos meus filhos. O que é importante demais da família saber? Primeiro, é conversar com esse familiar, explicar para ele a função de um AT, no que esse AT vai contribuir para a vida daquela criança, para que as coisas não fiquem misturadas, para que as funções não se misturem,
Em segundo plano, você ter o contato com essa equipe que vai iniciar um tratamento junto a você, com essa criança, que é a famosa equipe multidisciplinar, composta por fono, por um psicomotricista, composta pelo um TO, porque a partir dessa sua conversação com eles é que irá ser montado o famoso plano terapêutico. E vai ser esse plano terapêutico que você irá trabalhar em cima dele, com base a supervisão. Mas aí precisa, exatamente o que a gente estava colocando na última mentoria, dessa interação entre os profissionais. Para que esse plano evolua, ou seja reajustado, é necessário, é preciso ter essa interação entre você e a AT, porque é você que irá ter o convívio maior com essa criança, porque é você que irá aplicar, né, essas questões do plano. E aí você precisa dessa interação com os demais para que exista ou ajuste ou avanço. Então, assim, o medo que você tem de iniciar é porque provavelmente você deve estar imaginando que você irá fazer tudo. O que é que eu vou fazer com essa criança de suporte 2, não verbal, não sei qual é o nível dela, agora eu esqueci no momento. Mas você pode estar com esse pensamento. E não é esse pensamento. O pensamento é como que eu vou trabalhar junto aos outros profissionais para a evolução dessa criança. Então, não é só você. É um plano que é montado com base em cima da necessidade da criança. E que não é você que monta. Então, muitas das vezes, a grande dúvida do AT é essa: o que é que eu vou fazer? Você irá fazer o que é compatível, que está no plano terapêutico. A família se sente perdida? Sim, se sente muito perdida. Porque na grande maioria das vezes, como é que eu posso dizer? Agora eu esqueci a palavra. Uma descoberta, a palavra é outra, mas uma descoberta da família que aquela criança tem um autismo, então aquela família, quando nunca teve contato, um diagnóstico, exatamente, obrigada, Vanessa. Um diagnóstico de autismo, ele é composto justamente por uma equipe multidisciplinar. Então, assim, quando uma família ela não tem muito contato ou não sabe de fato o que significa, de fato ela vai estar muito perdida. Então, ela não sabe para onde ir. Então, a primeira opção que ela vai encontrar é aquela opção que ela acredita que vai resolver todos os problemas. Então, aí ela se deparou com o seu perfil lá, foi direto a você. Só que aí você, como AT, você tem que explicar justamente isso. Pegar na base, na raiz da família, qual é o desejo, qual é o intuito, explicar como funciona, porque aí essa família ela vai ter uma direção. Sim. Muito obrigada. Hoje, nessa noite, está sendo bem importante, porque está sendo muito importante, porque eu estava muito perdida. Assim, tudo muito novo. Foi um amigo meu que indicou: Ana, faz esse curso. Eu não tinha escutado falar ainda, eu comecei a pesquisar, e isso vem sempre aparecendo para mim. Alguém comentando: tá fazendo um curso de AT. E eu falei: caramba, e eu sempre deixando para trás. Eu sempre não sei se é meu perfil, não sei como é que vai ser, que eu não tenho filhos, então, assim, lidar com crianças. E, assim, é tudo muito novo. Então, assim, daí eu decidi, falei: não, eu até sonhei com o trabalho de AT. Eu falei: não, então agora eu vou parar um pouco, vou dar uma atenção, vou estudar, vou ver. Porque, assim, não é, será que vai ser? Não, tem que ser, por que não vai ser? Né? Então, você é uma privilegiada, eu diria, porque morando no Rio, assim como eu, não sei em que parte do Rio você mora, eu moro na Baixada, mas assim, eu pessoalmente, Maria, encontro muita dificuldade de encontrar famílias que tenham condições financeiras a ter justamente essa equipe, esse aporte da gente de AT domiciliar, de AT escolar. Eu vejo essa necessidade das pessoas justamente por questões financeiras. Então, você pode se considerar uma pessoa privilegiada, mas assim, você tem que desbloquear esse medo de iniciar. Você precisa iniciar para você descobrir como é feito, aonde você pode corrigir, aonde você pode agregar, mas você precisa do início. Você precisa desbloquear isso em você. Senão você vai ficar sempre nesse ócio de como será? Será que eu tenho talento? Será que eu tenho Será que eu tenho condições? E sempre vai ficar no será. Você vai ficar naquele ciclo do será. Entende? Você tem que fazer por você. Tem que dar o primeiro passo, né? Sempre, em tudo. Isso, mas aí você dá o primeiro passo,
igual a Vanessa falou, para clínica. Isso, na clínica. Eu recomendo. É isso que, Eu também é recomendo. isso que eu tô buscando, é isso que eu tô buscando mesmo, Eu na recomendo. clínica. Eu vou continuar colocando os meus currículos. Foi até você que me deu a dica, né, de entrar em contato pelo WhatsApp, mandar o currículo pelo WhatsApp. Aham. Mateus, Ah, o você Matheus só dá dicas boas. Aí eu Foi isso comecei a mesmo. fazer isso. Eu botei no Google, né, as clínicas próximas à minha casa, eu moro na Zona Uhum. Norte, Maria do Rio, e eu comecei buscando as clínicas pelo Google e colocando o currículo. Isso E mesmo. aí ainda não deu certo. Mas Não, Deus, as, mas vai pos- dar. as Por pos- enquanto. as postagens do Facebook foram, Foram Mas mais é uma dica foram muito efetivas. boa ótimas. aqui, ó. Vocês têm que atualizar o LinkedIn de vocês. Ah, eu não sei Gente, mexer com o LinkedIn direito. Eu tenho essa tem umas coisas deficiência. muito É uma boa legais. também. Tem umas coisas muito legais. E eles mandam vagas Sim. diárias. É. Tem uma Ah, aluna nossa, legal. tem uma aluna nossa que ela conseguiu a vaga por lá. Eu Ela mudei é do meu Rio, LinkedIn tá? todo Ela é no do final Rio. do ano passado, voltado para essa área. Ela começou com uma clínica, agora está em duas. É, eu Maria, faço estágio em uma clínica, mas não é remunerado não, porque o meu período de TO ainda não me dá essa... Uhum. Eu tinha comentado com você, né, Matheus? Sim, sim. Mas para mim está sendo enriquecedor. Foi o que eu É falei muito quando eu fui bom, buscar. Quando eu fui buscar estágio, eu falei isso. Eu falei, eu entendo que o meu período ainda não é de remuneração, mas o aporte que eu vou ter futuro para que Com quando certeza. chegar na remuneração vai ser grandioso para mim. É o que eu falo, quem é estudante de TO vai como AT. Que até chegar ao sexto período é chão, gente. É? Bate a ansiedade. Até chegar ao sexto, meu Deus do céu. Aí você chega lá, chegou o estágio, você chega no gol, segue em tiroteio, não sabe o que fazer. Pois é. Fica nos perdido. Então foi essa uma das questões que me fez buscar iniciar precoce. É isso aí. Os colegas falam, mas é muito precoce, a gente está cedo. Sim, a gente está Tá cedo cedo. nada. Porém, para mim eu já vou ter esse medo ou esse receio de iniciar, eu já não vai existir mais comigo. É. Fora Gabriela, o pode aprendizado, falar né? aí. Gabriela Oi, levantou a mão, Matheus. Gabriele. Oi. Pode falar. Sobre a Aninha, no caso, não seria importante ela fazer o curso da academia do AT, enquanto não consegue uma clínica, ter esse suporte da academia, e quando faz o curso, você ter o suporte. Não seria importante também? É. Nosso curso tá Agora aí, ela tá, fez um galera? curso de quê? Ela disse que fez um curso online. Isso, eu fiz um curso, mas foi antes de eu conhecer a academia. Ah, tá. Foi antes. Nossa, lá, Ai, mas aí eu vou. o povo lá nós fala bem, tá nas mentorias. Se deixar, vira a noite. Participei de uma também, foi muito boa. Foi bom. É verdade. Vai a Deixa eu primeira fazer aí. uma pergunta. Pode falar, Vitor. Então, vocês vão fazer outros cursos relacionados ao ABA, essas coisas, Vamos, assim? vamos fazer. A gente está lançando um curso assim mais prático para ter, né? Tipo, filmar com os vídeos reais. A gente vai gravar o de CAA, a gente vai gravar. Mas qual? A gente vai gravar o VBMAP também. Um curso de TDAH. Tem muito curso, a gente vai gravar muito curso. É que é uma correria. A outra professora que grava, ela é neuropsicóloga, né? Aí, a agenda é corrida. Aí, quando chega no final da tarde, o cansaço já foi. O cansaço bateu. Aí, a gente vai ver se começa a gravar no sábado. No sábado ou na sexta, que tá mais folgado. Mas vai sair sim, tá? Vai sair muito curso bom aí, com preço bom, tá, pessoal? Sim, obrigada. Tô doido para fazer o CAA e TDAH. Nossa, nós vai começar a gravar esse CAA aí, porque é a segunda pessoa aí que já pediu. Esse curso de CA é muito bom, gente. Muito bom. Eu fiz ano importante. passado. A gente já fez o material de apoio, né? Com a prancha ali, com tudo. Isso, os cards, né? Os cards, tá? A gente tá. Crachazinho de comunicação. Só não dá para dar um tablet, né? Porque é Quem caro. dera. Mas aí a gente entende, né?
Não dá Mas aí buchada isso aí. vocês vão passar todas as dicas dos programas, né? Que tem uns programas muito bons. É, verdade, tá? Mas, ô, Vale Vitor, a a gente vai pena. lançar assim. Quer ver? Eu acho que a gente vai lançar ele dia 15 de abril. Olha o Dia 15 ele spoiler, vai sair olha o para. spoiler. Dia 15 ele vai Olha, ter na plataforma aí liberado. Mas o é, CA Não, não eu pode ser tenho que falar utilizado também por para qualquer ajudar a um. Aninha. Oi? Quem falou da Aninha? Eu, Vitor, Oi? Rio de Esse aí. Janeiro. Ah, eu vi também, a galera tudo do Rio tá em peso Oi, aqui. Vitor. Então, Aninha, eu vou depois te mandar um contato de um RH que Aí, tava precisando, entendeu? Dá para ir, dá para conseguir alguma coisa, entendeu? Mas geralmente eles pedem que a gente tem que tá cursando uma graduação ou a gente está formado em uma graduação, entendeu? aí. Mais o curso de ET, Eu entendeu? tô Ainda no tem oitavo isso. período, eu tô no oitavo período de psicologia. olha aí, Aninha. Ah, então vai ser Olha, bem tranquilo para se fazer. Aqui Então, daqui a também é um pouco eu só me workshop, tá chama. vendo aí, ó? Vitor, manda para São Paulo. Obrigada, Vitor. Tá. São Paulo? Quero ver a Aninha fazendo depoimento no grupo, viu, Aninha? ai, Aninha, Estou eu quero ver você acompanhando gravando um vídeo para nós meu postar lá no aprendiz. Instagram, hein? Pode deixar, gente. Vai Eu dar tô, certo, Aninha. assim, A gente troca a eu, figurinha lá no grupo, se precisar de qualquer coisa. É mesmo. tá ótimo. Obrigada, gente. Vai dar certo. Vai Ô, sim. Matheus, uma dúvida. Eu Vou vi que a falar, questão Glei. do CAA não pode ser utilizado por qualquer um, justamente porque eu ouvi falar também que nem todas as crianças é apta a usar o CAA, porque pode atrasar de alguma forma. Então, fazendo o curso, eu sei que é só para a gente saber, enfim. Mas isso não abre um leque, tipo, da gente querer usar e a criança não está apta a usar alguma coisa dessa forma? Mas Vai tem lá, que estar no Vanessa. protocolo da criança, se ela pode ser usada ou não. E o CA, ele tem níveis de suporte também. Não é toda criança que pode usar, não. Quem vai dizer se a criança precisa ou não vai ser a fono, se ela precisa do CA. No caso, aí tem uma amiga nossa aí no grupo que ela é a fono, ela é psicóloga, ela é a TO, ela é a neuro, ela é tudo. É Não, ela sério? não entrou aqui não, pô. Ela não Oi. entrou hoje, né? Não entrou não. Ela só entra na mentoria, né? É, Matheus? porque ela é Ela, aquela ela ali é é gente aí. sobrecarregada. Porque assim, ó, quando eu fiz o curso do CA, só é rapidinho, eu fiz presencial, foi um final de semana, e foi com uma fono aqui em Salvador. E ela trouxe isso, porque a gente tem três suportes, né? Tem o que é de baixa tecnologia, média tecnologia e de alta tecnologia. Isso A aí. de alta tecnologia mesmo é o uso do tablet, do próprio Uhum. celular, com alguns meios de comunicação ali. E nem toda criança pode utilizar, porque o hiperfoco dela é celular. Então, a gente vai É. perder o sentido para o uso daquele mecanismo de comunicação. Tem criança que não vai poder usar as pranchas porque tem baixa visão. Tem criança que não vai conseguir usar os cardzinhos, que é um crachazinho, eu tenho até um, aqui tá nas minhas coisas. Porque ele tem dificuldade de escolha, baixa frustração do baixo linear de frustração. Então, eles não conseguem dar conta dos cards. E, às vezes, no próprio protocolo, vai dizer se ele precisa ou não do CAA. Aí, a fono da criança que vai te dizer. Entende? Eu Agora, por tenho. que é importante a gente saber? Porque, às vezes, a gente está com um aprendiz que inicia o processo da fala e regride. Porque no TEA tem muito isso. A criança começa a evoluir, 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 depois ele regride. Aí a gente precisa do suporte. Aí a fono entra com alguns recursos do CAA. Aí é Eu importante a tenho gente até ter. uma paciente que usa a prancha, né? Porque antes ele Uhum. falava normal, só que aí ele regrediu, aí ele parou de falar. E aí ele vem usando essa prancha, mas ele só usa com comando, ele não consegue se expressar. Ele só se a gente mostrar para ele o que ele quer,
Ele tem o cognitivo preservado, ele é funcional, ele só não fala, mas ele só faz as coisas com comando. Por autonomia, ele não faz. Entendi. Aí você vê, aí a Fono já, no caso, habilitou o uso da prancha para ele, porque antes ele não precisava, não é isso? Isso, ele não precisava, porque ele falava. Só que aí ele regrediu, parou de falar. Ainda eu fico até forçando com ele, fala titia. Ah, mas ele até imita se o falar titia, mas ele só faz as coisas se você sempre chamar ele. Ele não tem autonomia para fazer as coisas porque ele quer fazer. Se a gente não mostrar, se a gente não impulsionar, ele não faz nada. Mas ele já aponta e indica, né? Sim, ele é totalmente funcional. Ele é muito funcional. Mas ele, tipo assim, se eu falar assim, você quer uma bola amarela? Aí eu tenho que ir lá mostrar a bola e depois colocar na prancha para ele fazer. Porque ele não diretamente aponta nem nada. Eu tenho que falar, você quer ou não quer? Para depois ele tomar uma atitude para dar alguma resposta. E se você questionar, você quer qual bola? Aí mostra para ele o objeto, a bola amarela ou a azul? Ele aponta? Sim, ele faz mas ele não aponta. Ele só faz Ele não E se aponta? você insistir, não. Ele só Hum, aponta se, tipo, se a gente pegar na mão dele e dar aquela primeira iniciativa, né? Mas se a gente ficar ele insistindo muito, ele já não quer mais nada, não quer a bola, entendeu? suporte total ainda, né? Sim. Pode falar aí, Gabriela. A pergunta para a Vanessa sobre o CA. O meu filho, ele é autista, está entre o suporte 2 e o suporte 3, que a psicóloga falou que é o 2, a neuropsicóloga falou que é o 3. Então, está entre esse impasse aí. E também tem um relatório de altas habilidades e superdotação. Queria saber se ele se beneficia com o CA na questão de ter aversão a papel, porque se amassar, ele já não quer fazer atividade, aí amassa o papel, o sou presta atenção na aula, mas não copia, porque ele fala que é cansaço, e já estudei sobre essa questão, algumas mães relatam a mesma coisa, que é a questão das altas habilidades, que está tudo na mente, para que passar para o papel? E se ele se beneficiaria com essa tecnologia de usar um tablet ou um computador para fazer a atividade? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Como é ele com o celular sem ter essa necessidade de comunicação? Ele utiliza o celular para jogar, ele utiliza o celular para assistir, ele tem tempo de tela reduzida. Como é? Então, ele parece que já ensinou, ele já sabe mexer, se dá um computador agora atual, ele já parece que teve uma aula. Mas ele entende os horários, agora é hora de escola, agora é aula é hora disso. Tem as pausas, né? Não ele fica sempre no computador, não. Então, eu acredito que não seria prejudicial, porque ele, por ter essas aversões a papel, ou de amassar, que é a questão de ter tudo certinho, fazer tudo certinho, aí se Sim, frustra quando acontece um erro, se ele errar na atividade. Aí ele eu tem quantos acredito anos? que nessa questão ia ser menos frustração, e ele iria estar mais assim, mais motivado, né, para estar ali na sala de aula, fora outras questões que ele tem sensoriais, né? Ele tem Aí eu quantos anos? tenho 12. 12. Você trabalhou com ele aquela lousa mágica? Não. Sabe como é a lousa mágica? É uma canetinha, né, que você vai escrevendo, e ele Isso. apaga. Acho que ele já usou, mas não assim, não comprei, assim, de uma prima. Como ele reagiu quando apaga tudo? Ele Porque não, ele assim, sabe, porque ele até gosta, ele sabe que vai apagar uma coisa que errou, apaga e faz de novo. Ele não isso. importa, não. Pronto, deixa eu te falar por quê. É como eu estava conversando, eu estava dando um exemplo agora. O uso da alta tecnologia, muitas vezes, é melhor para a criança que não tem contato com a tecnologia fora daquele ambiente. Como ele já usa, pode se tornar, ter uma aversão, não querer usar para estudar, não querer usar como método de comunicação, mas para jogar, para assistir. Por isso que eu te perguntei como é o tempo dele de tela.
Mas seria uma sugestão a baixa tecnologia, que é essa lousa mágica, e os cards que ele pode escrever, não sei se vocês já viram, com piloto, coberto com plástico, não sei como é que vocês chamam aí. São cards com contact. É isso mesmo que vocês chamam? Como é Só que é? me dá um minuto que eu vou pegar para vocês verem. Só um minutinho. Beleza. Rapidinho. Pessoal, enquanto ela foi lá, a gente vai liberar um cupom aqui de desconto aqui do nosso curso de AT. Aí quem tiver interesse aqui no finalzinho, eu vou colocar aqui nas mensagens o link e o cupom, tá joia? Mas aí até dia 15 de abril a gente vai estar com o curso aí de CAA. Beleza, Gleice, valeu. Até quinta que vem, hein? Ó, gente, eu tenho alguns materiais. Agora sim, eu não sou fono, tá? Mas eu tenho alguns materiais que eu uso como recurso com algumas crianças. São essas pranchas aqui, ó. Tá vendo? Sim. Ela é como se fosse, ela é emplastificada e eu uso esses pilotos de quadro branco. Porque Aham. você diz que ele tem aversão ao papel amassado. Não é isso? Eu não sei como é o nome dela. Gabriela. Gabriele. Se Gabriela. amassar. Por qualquer motivo, amassar a pontinha, ou ele está escrevendo, ele rabiscar e forçar muito a borracha e acaba ali ficando um pouquinho mais sensível local, aí ele já não quer mais fazer atividade. Esse papel aqui, ó, ele é emplastificado, tá vendo? A gente utiliza o piloto de quadro branco. A criança escreve e apaga com o dedo, o dedinho, ou um pedaço de papel. Sim. Isso a gente chama de material de baixa tecnologia. O que é que você pode sugerir para quem acompanha ele? Emplastificar o papel que ele vai fazer uma atividade para ver se ele dá conta da utilização desse papel, porque ele não vai amassar. E ele vai poder apagar e apagar e apagar e não vai amassar. É uma tentativa. E os cards que eu uso para alfabetizar são esses aqui, ó. Que são as letras nessa mesma pegada, tá vendo? Plastificada, que a criança faz a letra em cima também, que apaga e reapaga e monta, é como se fosse um alfabeto móvel, mas a criança pode escrever em cima. Não rasga, tá vendo? Não amassa, é durinho. São materiais que a gente utiliza como uma comunicação de baixa tecnologia. Tem várias coisinhas assim. Aí a gente trabalha aqui, ó, quando ele quiser as emoções. Como ele tá no dia, ele vai marcar um X. Ele apaga, tá vendo? Agora tem que ser a canetinha do quadro branco. Se não for a canetinha de quadro branco, só apaga com álcool. Uhum. Aí eu tenho isso, trabalhar as emoções. Aí deixa eu falar para vocês, esse material mesmo foi de um site. Eu imprimi e mandei plastificar. Quando eu fiz o curso. Aqui, ó, uma questão, ó, do dia a dia, o que se pode fazer, a rotina, tá vendo? Isso aqui a gente pode trabalhar como plancha também para aquela outra colega que a criança falava e parou de falar. Para trabalhar o apontar, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, e ela verbalizar, porque embaixo tem dizendo que é cada ação. Aí já trabalha também a questão visual da leitura, dependendo da faixa etária da criança, porque todas são com letra bastão, ó. Isso a gente também tem que ter o cuidado, dependendo da faixa etária da criança, a escrita tem que ser bastão, que já ajuda na alfabetização, entendeu? São algumas coisinhas assim
Mas ao longo do processo, você tem que ir na tentativa. E outro que eu recomendo para você é a lousa. Agora, o tablet, eu faria uma tentativa. Porque o tablet tem as pranchas para ele. No caso, ele já deve ter um cronograma, né? Um planejamento. E aí você faria a tentativa. Mas antes de investir, faça essas tentativas que é mais em conta. O papel emplastificado. Eu agradeço, mas para ele não funcionaria essa alternativa, não, porque ele quer ver no caderno atividade. Em sala de aula é questão assim, matemática. E é o foco dele, ele quer escrever aquele assunto todinho no caderno. Aí ele faz. Mas se for português, ciências, um texto é grande, ele fala que é cansaço copiar. E acho que não funcionaria para ele essa parte do quadro, Então, né? você acha que Quadro se fosse mágico. para ele digitar, ele digitaria? Sim. Se fosse para ele digitar, como se fosse um Já caderno digitado, no tablet. ele fala que é melhor, ele ainda fala melhor assim, digitando, porque copiando é cansaço. E isso, outras mães, eu participo no grupo, Porque elas você falam sabe que que... também tem a questão da rigidez, né? Mas eu participo nos grupos de mães com HSD, e que elas relatam a mesma coisa, que eles falam que é cansaço copiar uma coisa assim, às vezes já sabe, aí tem que passar para o papel aquilo que já É sabe. por causa das outras É habilidades. cansativo. Aí eu fiquei Então, assim, né? Fiquei tentando assim, que eu converso com a escola, falar, não, mas aí outros alunos vão querer, mas aí tem que conversar com ela, não, não tem mas aí jeito. a O escola tem que aluno conversar decide. com as crianças, fazer uma. Como é que a gente fala? Conversar com as crianças e fazer uma orientação educacional do que se relata, né? Do que está acontecendo. Ó, fulaninho necessita do tablet, porque para ele o tablet é viável. Vocês hoje dão conta, ele ainda não dá conta do caderno convencional. O caderno dele hoje é o tablet. Ele não joga, ele não está brincando, ele não está assistindo, ele está estudando com o tablet. Isso. Entende? Teve uma tentativa de um mediador, ele levou o computador dele e fez essa parte. E ele falou que foi muito bom, foi muito assim, produtivo. E ele adorava estar com aquele mediador, mas depois ele teve que sair, não deu certo. Aí os outros não teve esse manejo, acabou que teve, né, vários desconfortos, não queria ir para a escola, aquela situação toda. Então, tente o tablet. Agora, o que eu recomendo é não botar jogo, não ter acesso à internet, acessar mesmo só essa parte do caderno mesmo. Já que para ele o digitar é mais viável e ele, né, demonstra engajamento no processo do aprendizado. Aí eu te pergunto, como é feita a avaliação dele? Seria digital também? Seria adaptada? A escola está ciente disso? Porque seria que sentar com a instituição. Não tem verbas, tá? Não tem verbas para comprar esse tablet, a conversa é assim. A gente não tem verba, não tem verba. Ou então, se o aluno usar, o outro aluno não vai querer. Eu falei, mas conversa com a turma, né? A turma tem que entender. Assim como tem o mediador, nem todos vão poder ter, só as pessoas que precisam, né? Então, E ele tem atividade a no escola diz papel o quê? mesmo. Atividade no papel. Já aconteceu dele Deixa eu te fazer, perguntar. amassar e rasgar lá no lixo, e as professoras ficam assim, mas como é que ele fez isso? Falta de respeito, amassar uma atividade, não entende, né? Assim. E durante A a professora diz isso. passa por coisas. Né? Agora, Escuta eu posso muita coisa. fazer uma pergunta? A instituição dele é particular ou é pública? É pública. Você sabe que você tem direitos, né? Ele, principalmente, ele tem direitos. Tá? Então, procure os direitos dele, tá bom? Porque, assim, se você conseguir um plano pedagógico para ele voltado para um CAA com alta tecnologia, ele tem direito. Porque tá no protocolo dele. Ele tem diagnóstico É e ele CA, tem direito. no CA, né? Isso. Ele tem direito. Agora tem que estar protocolado. O
que é isso? Documentado, atestado que ele precisa. Seria o neuro, psiquiatra? O neurofono, ele é acompanhado? No momento, Fono? por nenhum profissional. Aí dificulta mais, porque tem que estar documentado, entende? Tem que estar o preto no branco. Infelizmente é assim, não é só o dito ou o visual, tem que estar documentado. Certo, muito obrigada. Viu? De nada. O Vitor levantou a mão e pode falar. Então, eu tenho uma dúvida, né? Até falou, ela me lembrou, né, que eu tenho um paciente que ele é muito resistente à cópia. Ele não quer seguir regras. Ele é muito autônomo, ele é TEA nível 1, ele entende das coisas, mas assim, teve na sexta-feira passada foi um caos. Porque a gente pediu, né, a professora, graças a Deus, né, tem professores que entendem, estudo numa instituição particular, me surpreendeu muito que a professora entendeu trabalhar combinados, a gente trabalhou essa rotina visual com ele, entendeu? A própria mãe disse mesmo que ele não quer seguir regras. E aí, sexta-feira, ele já não queria ir para a escola, entendeu? E lá a gente pediu para ele copiar um pouquinho. Nesse copiar um pouquinho, ele começou a se tremer a mão, com raiva. E a gente falou: não, não precisa ficar com raiva e tudo mais. Começamos a acalmar ele. Sendo que a professora foi dar o dever para ele colar no caderno dele, ele amassou, falando que não queria o dever de casa, que não queria, que não queria, que não queria. Eu queria saber como lidar com esses tipos de situações. Eu falei para a professora não ficar dando demanda há muito tempo. Eu falei, professora, não ficar dando demanda, porque a gente já sabe que ele é resistente. No vez de você pedir passar para ele escrever, copia, cola no caderno. Só que eu tô com medo de ele ficar acostumado, né? Ele já está no quarto ano, ele é super autônomo, ele entende das coisas. Ele fez o livro de comunismo, eu fiquei chocado. Ele fala as coisas assim, muito bem, ele entende da matéria, a matéria, às vezes, ele é até um pouco mais avançado do que os outros alunos, entendeu? Só que, assim, tá muito difícil trabalhar essa situação com ele, porque ele é resistente à cópia, ele quer fazer o que ele quer, entendeu? Eu, de vez em quando, até suspeito que ele tem um TOD, entendeu? Mas aí não tá no laudo dele. Mas, assim, tá essa conversa, assim, eu queria entender esse entendimento dessa, como que eu posso fazer. Tá, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Você sabe dizer para mim o que é que nele traz essa questão da resistência à cópia? Ele verbaliza o quê? Cansaço, preguiça, é muita coisa? O que é que ele verbaliza? Ele fala que de vez em quando é muita coisa. Mas assim, eu tento conversar com a mãe dele e entender, porque como ele, para mim, ele é um paciente novo e ele tá numa escola nova, então tudo é novo pra gente, pra eu e pra coordenação. Então, assim, eu tô alinhado com a coordenação e venho conversando com a mãe, entendeu? E aí eu fui conversando com a mãe falou que na antiga escola dele, ele só copiava, não tinha nada. E aí eu fiquei nessa dúvida, né? Como é que seria o trabalho dele? Seria um trabalho mais adaptado, mesmo que ele tenha um conhecimento bacana, entendeu? E aí eu conversei até com a coordenadora, eu falei, coordenadora, como que ela chegou aqui? Ela falou que lá a prova dele era de múltipla escolha. Só que mais a, Não escreveu, ele só marcava. isso, mas a coordenadora já sinalizou, falando que aqui ele já está no quarto ano, vai ter questão de múltipla escolha. Perdão, vai ter questão discursiva. E assim, eu tô com receio do livro, que ele ainda não chegou o livro, então vai chegar o livro didático dele. E eu também tô com receio dessa prova. Qual seria a A prova tática? pode ser adaptada, né? Você sabe que a depender da demanda tem que ser adaptada, é um direito dele. Agora sim, o que eu te digo com relação à cópia, o meu aluno desse ano tinha muita resistência da cópia. Só que o meu aluno desse ano, ele é segundo ano, né? Você vê que a demanda de quarto ano é bem maior. E a gente trabalhou muito com ele a economia de fichas. Não sei se você já ouviu falar. Não, já ouvi falar, não. A economia de fichas é assim. O meu aprendiz,
ele gosta do Naruto. E aí a clínica, junto comigo, a gente fez uma pasta com fichas do personagem do Naruto. Só um minuto. Aqui, ó. Isso aqui é uma economia de ficha. Tá vendo? Tô vendo sim. Aí, aqui eu tenho 10 fichinhas que destacam, ó. Tá vendo? Sim. E aí eu chego assim, um exemplo. Joãozinho, você falou que seu aprendiz tem a rotina visual. Vamos supor que ele tem 7 aulas no dia. 7 aulas. Dessas 7 aulas, a professora tem que te antecipar para você ter previsibilidade com o Joãozinho de que vai ter 3 aulas com cópias. Um exemplo, o Joãozinho gosta de futebol. Você vai fazer com a clínica e vai fazer uma economia de ficha com times. Tira. Vão ter 3 atividades com cópia naquele dia. Você vai chegar para ele e fazer assim: Joãozinho, escolhe 3 times. Aí ele vai escolher 3 times. Você tirou e ficou para você. Joãozinho, a cada cópia que você fizer, você vai ganhar a ficha do time que você escolheu. Isso é economia de ficha. Você está trabalhando com ele. Compensação. Você fez o combinado, você ganhou uma economia de ficha. Quando ele montar tudo isso aqui, as 3 atividades, ele vai ganhar uma surpresa. O que é uma surpresa? Você combina com ele. Ele gosta de papel para desenhar, ele gosta de lápis diferente, algo que ele goste. Só não pode ser comestível, tá? Aqui a gente não faz nada comestível. Pode prejudicar a saúde da criança. Doce, essas coisas. E aí, quando ele fizer aqueles 3 ou 4 cópias, ele completou o álbum dele, no caso, ele ganhou durante aquele dia a compensação da ficha. Então, ele entendeu que no combinado tem o fazer e o ganhar. Entende? Isso é economia de ficha. Entendi. Tem outra que são de estrelinhas, que é aqui, ó. Ah, da estrelinha eu já vi. Essa Pronto. daí. É a Colocou, mais normal, assim. Mas quando você personaliza, você está tentando mostrar para aquela criança que você lembrou do que ela gosta e você vai engajar ela a ganhar algo que é do interesse dela. O que é que o seu Joãozinho gosta? Você já sabe o hiperfoco dele? Então, eu percebi que ele gosta de Minecraft, e a gente percebeu que para conseguir manter ele na aula, a gente tem que interessar como ele fosse mega importante, como se ele fosse, como é que eu posso explicar? Aí fugiu o nome. Se ele dar voz para ele conversar, entendeu? Então ele Ele gosta tem de que ser o ciência, ele gosta de ser importante. Então, a professora fala alguma coisa e deixa ele falar para ele falar com a turma, como se ele fosse um astro, como se fosse inteligente, entendeu? Para ele se sentir essa importância, para ele continuar na sala de aula. Foi uma Entendi. Então, estratégia ele que a gente precisa está sempre se usando e está sentir funcionando. engajado. Então, começa a Isso. trabalhar elogios. Quer ver outra coisa que eu trabalho muito também? Adesivo. Eu tenho um livro com 1.500 adesivos. Aí, um exemplo, fez uma atividade, um dos adesivos tem assim, parabéns. Aí o meu aluno escreveu a atividade, eu, cara, hoje você foi show de bola. Só porque você fez a atividade, eu vou lhe dar um adesivo. Ele, mas só por isso, só você fez a atividade toda, não disse nada. Foi um dos primeiros. Olha como a sua letra tá linda. Aí eu boto um adesivo na mão. Meu amigo, ele não quer nem lavar a mão.
A criança não quer nem lavar a mão, porque ele olhou para o adesivo, ele associa que ele conseguiu com êxito fazer uma coisa que para ele era difícil. Eles fazem essa associação. Coisas simples. Quer ver outra coisa que eles gostam muito? Lápis. Eu tenho vários tipos de lápis diferentes. Ah, eu não quero fazer atividade não, porque é muito cansativo. Aí eu pego, poxa, esse meu lápis, ele escreve tão bem. Olha como a minha letra fica bonita. Aí eu faço uma letra bem desenhada. Você quer tentar? Tente aí. A criança começa a escrever. Aí você faz aquele elogio. Menino, sua letra ficou melhor do que a minha. Faça mais uma palavra aí só para eu ver. E aí você vai engajando. Você vai engajando. Quando você vê, eu digo isso porque eu tive essa dificuldade com o meu aprendiz esse ano, em questão de copista, porque ele só faz letra bastão e a escola já está cobrando a letra cursiva. Então, para a gente fazer essa transição com ele, foi muito dolorido, foi sofrido. Ele dizia: a minha mão está doendo. Eu venho aqui, eu vou fazer. Eu levava hidratante, fazia massagem. Eu vou fazer uma massagem, você vai descansar 1 minutinho. Aí eu marcava no cronômetro 1 minuto, porque a gente faz os combinados. Terminou a massagem, ó, 1 minuto. Continue aí que você vai conseguir. E aí você vai ganhando a criança. Porque eles têm que se sentir, como você trouxe, importantes para aquele processo. Não é fazer por fazer, mas é fazer porque eles vão conseguir fazer. Aí eu te aconselho a trazer essas estratégias. Com relação à prova, pode se adaptar. Não se preocupe, não. Esse daí já é o problema da escola, né? Mas aí eu já tô assim meio preocupado, porque eu via que algumas coisas assim, como a gente de vez em quando a gente tentava trabalhar os combinados, ele não aceitava. E aí, como ele é muito verbal e ele entende muito das coisas, ele já fala assim: eu vou queimar a escola. Eu odeio a escola. Aí a gente ficava um pouco assustado, entendeu? E a gente não persistia nessa cópia dele para ele não desregular, porque a gente já viu como é que ele já é desregulado, entendeu? Para não acontecer nada. Você tem acesso a ele antes de entrar na sala? Sim, eu tenho acesso a ele antes de entrar na sala. Aí a minha quebra, que eu e a professora já percebendo, é o abraço. A gente viu que o abraço, a gente tá conquistando ele. Aí então a gente vem cá, eu abraço ele, abraço a irmã dele, para ter esse contato, assim, familiar, falo com a mãe dele. E aí vou entrando na Territorial. escola, isso, vou entrando na escola e tudo mais. E aí dou de vez em quando uma autonomia para ele, porque como ele não, ele só precisa controlar essa raiva, ele tem esse entendimento de ir no banheiro, lavar a mão, beber água, tudo sozinho. Ele é muito funcional. Ele é funcional, verbal. Eu só tô ali um pouco mais para realmente controlar a crise dele, entender esse comportamento de raiva, né? Então, eu deixo ele dar uma, não fico ali em cima dele, entendeu? Porque eu vejo que de vez em quando ele se sente incomodado, ele se sente meio que perseguido, entendeu? E aí eu dou essa responsabilidade para ele, mas só fica assim de olho de canto. Entendi. Vanessa, Oi. acabou, Vitor, de falar? E sim, muito obrigada. De nada. Deixa eu te falar, pegando um gancho sobre essa sua última fala agora de incentivo com figuras. Eu tive uma situação com a minha filha, ela tem 5 anos, não é portadora de nenhum, não é portadora de TEA, ela não tem nenhum transtorno neurológico, assim, de desenvolvimento. E aí eu tive uma situação com ela mês passado na escola, justamente com essa questão de figuras. O que me levou a pensar que isso que eu queria perguntar para você sobre duas vertentes dessa questão das figuras. O que aconteceu? Só para você entender. Ela chegou em casa por 3 vezes na semana, na segunda, na terça e na quarta-feira, tristonha, e todas as vezes que eu deixava ela na sala de aula, na escola, ela apresentava uma negativa para entrar. Então aquilo eu fui percebendo na segunda, na terça e na quarta, quando assim iniciou as aulas. Eu imaginei que poderia ter sido essa questão de troca de professor, né, de coleguinhas de sala e etc. Só que ela nunca foi uma criança introspectiva, pelo contrário, ela sempre foi muito associável. E antes de iniciar de fato as aulas, eles fizeram uma espécie de
da adaptação de primeira semana. E aí ela se adaptou super bem, e na segunda semana houve essa questão de, na segunda, terça e na quarta, ela apresentar essa negativa para entrar na sala. E ela olhava para a tia e começava a chorar, assim, chorar desesperadamente. E aí eu fiquei observando aquilo e cheguei na professora dela para tentar entender se estava acontecendo alguma coisa para explicar aquele comportamento dela. E ela falou para mim que não estava vendo nada. Ok. Quando ela chegou em casa, eu comecei a perguntar a ela, né? E aí ela começou a falar sobre tirar 0, sabe? Então, assim, eu falei, filha, mas não é prova todo dia, é só uma atividade. Ela, não, mas eu não quero ir porque eu não quero tirar 0, não quero tirar 0. E eu não estava entendendo o fato desse 0 dela. Porque não eram provas, eram atividades. Aí, ok. Isso foi segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, quando ela foi pro colégio, que eu retornei com ela, ela já chegou com um aspecto e muito feliz. Eu falei, filha, o que foi que houve? Ela, mãe, eu tirei 10. Aí eu falei, você tirei 10 em quê? Ela, eu tirei 10 na minha atividade. Quando eu fui olhar a atividade dela, existia as famosas figurinhas. Ou seja, ela correlacionou o 0 por não ter figurinha na segunda, na terça e na quarta, e ter na quinta-feira. Então, o aspecto da negativa dela para entrar em sala foi não ganhar a figurinha. Então, eu fiquei me questionando se esse incentivo, que eu acho importante incentivar a criança a fazer para ganhar alguma coisa, ou como modo de parabéns, mas se também não tem um aspecto negativo para a criança que não ganha a figurinha. Eu fiquei me questionando sobre isso. Eu até ia conversar com a professora dela sobre isso, mas eu não sei, eu fiquei pensando em como abordar esse tema com ela. Porque no caso dela, para ela associou como uma negativa. Não ganhei a figurinha, tirei um 0. Ganhei a figurinha, tirei um 10. Mesmo eu tendo conversado com ela, que é importante o 0 também, que o 0 é uma forma dela tentar novamente, que o 0 não é negativo, que o 0 é algo positivo. Mesmo eu tentando essa abordagem, ela mesmo assim ainda faz essa associação. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, Maria. Quem deu a figurinha? Foi a professora ou foi a professora? Foi a professora. Bom, eu vou falar agora com você como professora, tá? Não é a AT, é a professora. Como professora, todas as vezes que eu utilizava adesivo, eu nunca utilizei em atividade, eu utilizei em agenda. Porque em atividade a gente bota um visto, a gente bota um parabéns, e o processo, no meu caso, por ser professora de educação infantil, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Não é com notas, é processual. Então, não havia essa questão de notas. Eu acho interessante você conversar com a instituição, com a professora. Com relação ao meu aprendiz como AT, as figurinhas não são colocadas na atividade dele, não. As figurinhas, elas vêm como uma premiação pelo comportamento dele. Entendi. Qual foi o comportamento dele? Ele não se negou a realizar a escrita da atividade. Porque eu não estou ali como professora, então eu não posso dar nota, nem tampouco premiação por ele ter feito ou não completado a atividade. O que eu posso é premiar, o que eu posso é incentivar o comportamento dele de estar cumprindo a rotina, de estar cumprindo o horário do lanche, de estar cumprindo a escrita da atividade no caderno, mas eu não coloco visto em caderno, eu não coloco adesivo em caderno e nem livro, porque é um material pedagógico da instituição. E eu, pedagogicamente, neste momento, não posso me envolver. Entende? Entendo, sim. Agora, como professora, eu recomendo você conversar com a professora. Porque em sala de aula, o que é feito, pelo menos na minha prática, todas as crianças ganhavam adesivo na agenda. Outra coisa que a gente fazia muito na época surgiu o Bob Goods, né? Aquela febre das canetinhas. Era os coraçõezinhos na mão, estrelinha na mão da criança para ir embora, uma forma de carinho. Porque, é como eu disse, a
a educação infantil, como a sua filha tem o quê? 5 anos? Ela é educação 5 infantil. anos. Isso. Grupo 5. É isso? Isso, sim, ela tá no Jardim 3. É grupo 5 que a gente chama aqui. Uhum. Educação infantil. Ela não faz prova. É um processo de avaliação, no caso, quantitativo, né? Ou Por isso que qualitativo. Não eu é fiquei me quantitativo. questionando, porque ela correlacionou uma situação. Então, eu fiquei me perguntando, será que isso é positivo? Eu entendo que é uma forma de incentivar, mas também pode ter a vertente de negativo, porque a criança, ela entende de outra forma. Tipo, eu não fui boa. Por que eu não ganhei? Poxa, eu não fui bem, porque era isso que estava acontecendo na cabecinha dela. Ela correlacionou a figurinha com a nota 0. Então, foi aí que eu entendi que todas as vezes ela falava que não queria entrar porque ia tirar um 0. Mas um 0 em que se não estava vendo prova? Então, assim, eu até tentei a primeira abordagem com a professora dela, só que ela não me deu muito, como é que eu posso dizer? Ela não me deu muita abertura para isso, entende? Eu até perguntei que horas ela estaria na unidade para eu poder ir conversar com ela sobre isso, porque, assim, a gente sabe que cada uma criança tem um tipo de receptividade de informação. Nem todas as crianças elas vão entender a informação dada pela professora e vão entender e compreender o que significa, porque entendimento é diferente de compreensão. Então, a minha entendeu que a figurinha era uma espécie de foi bem. E, tipo, não ter a figurinha foi mal. E, assim, ela nunca No caso teve dela, ela levou aquilo ao pé da letra de como uma premiação de nota. Sim. Eu não acho isso muito, assim, esse tipo de, nesse aspecto, voltado à figura ou à premiação, ou, assim, não acho muito interessante pro desenvolver da criança, para incentivar, eu não acho muito interessante. Tem outros tipos de métodos que eu acho mais interessantes, entendeu? Que podem ser colocados, mas não desse aspecto, porque aí leva a criança a pensar muito outras coisas, a desenvolver outros pensamentos. E eu não acho E eu muito te digo interessante. mais, como AT, quando eu trabalho com o meu aprendiz em sala, e às vezes vem a questão de eu dar o adesivo para ele, por ele ter tido esse comportamento, né? Ele ter dado conta daquilo, eu nunca faço um combinado antes. Faz que você vai ganhar. Não, eu não faço esse combinado. É sempre um algo mais. Quando ele realizou, ele ganhou. Se ele não realizou, ele não vai saber que ele vai ganhar ou não. Por isso que eu digo, quando ele completa isso aqui, ele não sabe se vai ter a surpresa no final. No final, eu digo, você completou. Hoje tem uma surpresa. Então, é sempre algo que a gente tem que trazer sem ter essa noção, sem ele ter a noção, eu vou fazer para ganhar, eu vou fazer para ganhar, eu vou fazer para ganhar. Não. Ele vai fazendo de acordo com a demanda, dando conta daquele comportamento, e no final de um todo, ele tem a premiação ou a surpresa, ou muitas vezes, é como eu estou te falando, um simples adesivo para ele é o ápice, porque não é grandioso, é a gente validar o comportamental deles no verbal. Cara, só porque você fez tudo hoje, eu vou te dar um adesivo. Concretizar o que a gente fez. Entende? Entendi. Mas converse com a pró da escola, é importante você levar. Sim, eu vou fazer isso. Tá bom, obrigada, Vanessa. De nada. Mas alguém levantou a mão. Eu acho que saiu, tá? Tem alguém que tinha levantado. Foi a Gabriela, mas ela saiu, deixa eu ver aqui. Não, estou aqui. Tá aqui. Oi. Ela... Porque eu vi o Vitor comentando sobre a questão do aluno, né? Que ele acompanha. Poderia estar investigando ele, né? Falar assim, comentar com os pais, não sei se pode. A questão de fazer uma avaliação com a neuropsicóloga para ver se tem altas habilidades, que esses comportamentos assim, pela experiência que eu tenho aqui com meu filho, né? De não querer fazer, de querer esse incentivo em sala de aula, porque eles necessitam de mais atividade, uma atividade que faça eles
se sentir motivado em estar ali na sala de aula. Eu indicaria isso, ele procurar, assim, não sei se a professora tem que falar, se ele pode falar com a mãe, não sei. Para também entender, né? Entender a criança e ele poder estar no ambiente, na escola, um ambiente mais confortável, que ele se sinta acolhido. Não que ele não se sinta, mas eu falo assim, nas questões dele, de ele não querer copiar, ou alguma outra questão, né? Ser entendido, não ver como, não quer copiar, é uma birra. Ser entendido o porquê ele age assim. E parabenizar ele, que eu percebo também que ele é um ótimo, não sei se é acompanhante, né? Uhum. Ele busca ali, né? Busca conhecer o aluno, busca meios para se sentir bem na sala de aula. Não são todas as pessoas. E parabenizar Verdade. ele, achei muito importante a fala dele. Mas a gente tem que ter esse olhar, sabe? Como AT, eu falo assim, muita coisa técnica, tá? Muita material, muitos recursos. Mas antes de tudo, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que, independente se o nosso aprendiz está aprendendo pedagógico, o social, o cognitivo, ele tem que estar bem. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir querido, ele tem que se sentir amado. Tanto é que a gente, pelo menos aqui, a gente tem uma iniciativa de criar vínculo antes de ir para a sala de aula. O que é esse criar vínculo? É ter um momento de brincar junto, é ter um momento de conhecer as preferências, é ter um momento de conversar com a família, porque é criança, independente das demandas neuroatípicas, ele é uma criança. E toda criança quer isso, quer ser acolhida, quer se sentir amada, quer se sentir bem. O bem-estar dele está em primeiro lugar. E aí depois vem as demandas sociais, aprendizagem, cognição. E a gente vai estar ali até o dia que ele precisar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Quando o Vitor traz que aprovei que vão diminuir as demandas, ele não está só pensando no pedagógico, ele está pensando no bem-estar do aprendiz dele. E isso é importante. Quando a gente pensa nisso, isso é a gente ter a sensibilidade, a gente entender que a gente está lidando com uma criança. É importante a gente ter essa percepção também. Isso. E tem professores que eles não aceitam. Você quer diminuir essa demanda porque já é sobrecarga já diária. Eles falam, não, mas tem que deixar a frustração, tem que passar por isso, entendeu? Não entende. Agora, A criança Gabi, já... você chega num ponto que eu quero, é um anseio meu. Eu pretendo fazer uma capacitação para capacitar professores que trabalham com AT. Porque, assim, eu já estive nos dois lados da moeda. E eu vou te dizer, amiga, a cobrança que nós, como professores, temos é sem comentários. Aí eu te pergunto, quem cuida de quem tem que cuidar, quem acolhe quem tem que acolher? E eu vou te dizer, hoje eu tenho muitos colegas de profissão migrando da área, ou para ficarem bem, ou para não adoecer. Porque hoje a gente vive, socialmente falando, demandas pedagógicas que não são só nossas. A gente, em sala de aula, a gente requer muitas demandas que não são só do professor. E aí, às vezes, a gente não tem o conhecimento, o tato, a parceria e a paciência para entender que o AT vem para nos ajudar. Enquanto profissionais da área de educação, a gente não tem isso. A gente acha que o AT está ali para... Estou falando agora como professora, viu, Matheus? Já investi o papel aqui. Mas aí a gente vem e acha que o AT está ali para
dedurar a gente para a família, ou então para espionar o nosso trabalho, ou então para ajudar a gente com a sala toda e não é esse o papel, e aí a gente acha ruim porque ele está vendo o circo pegando fogo e está segurando só uma criança, a gente está com os outros 20.